Estamos estreando hoje o quadro Livro de Esquerda, que é a literatura de esquerda ou qualquer outra literatura que interesse ao público de esquerda, o que tem a ver com a esquerda. E eu queria falar hoje no primeiro quadro sobre a literatura marginal. Literatura marginal, música marginal, poesia marginal, cultura marginal é uma coisa que sempre teve dentro da cultura. Inclusive com outros nomes também, como os malditos, por exemplo. Quem não lembra que era assim que era chamado, por exemplo, Itamar Assunção, né? Um dos malditos da música, Jardim Macalé. E é aquela cultura que vem à margem, marginalizada. Mas hoje nós vamos falar de literatura de literatura marginal. Houve também muito famoso a coisa da poesia marginal, com Paulo Leminski e outros nomes, o Ali Salomão, que também era compositor. Mas a gente vai falar da literatura marginal, dessa que é escrita pelos escritores da periferia, né? E acho que o primeiro cara a ser citado é o Sérgio Vaz, que é um poeta, que é um escritor de contos, tal, que é o criador da Cooperifa. Ele é um cara do Taboão da Serra, uma região periférica da Grande São Paulo, aqui em São Paulo. E por que é de esquerda? Primeiro, porque é marginal. Segundo, porque uma vez eu encontrei o Sérgio Vaz na porta do Teatro Oficina, numa daquelas manifestações que se promovia em favor do Lula, que estava preso. E aí eu estava com as camisetas lá da Tripalha e tal, a gente tirou uma foto e na foto saiu ele, a camiseta, e ele segurando um espetinho. Se eu achar essa foto, depois a gente coloca aí um espetinho que é um símbolo também, né, dessa coisa periférica e tal. Aqui nesse livro ele tem alguns contos sobre futebol e aquela nostalgia boa de lembrar como era o futebol antigamente, né, que você podia. Hoje você não pode comer, você vai ter que comer um McDonald's, alguma coisa assim, vai pagar muito caro, não só pelo ingresso, mas também por essa culinária marginal que já está sumindo também dos estádios de futebol. Eu quero fazer também uma homenagem a um outro escritor da literatura marginal também, eu não sei se ele sabe disso, que ele é da literatura marginal, mas como nós estamos em São Bernardo, uma homenagem ao Limão, viu? Ao Limonada. Walter Limonada, que é um escritor aqui da nossa cidade. Ele escreveu esse livro aqui, acho que em 2015, Todo Mundo Quer Ir para o Céu. Esse livro está autografado, viu? Para mim e para o meu filho também. E ele já estava incomodado, viu? Com a coisa do celular aí na mão das pessoas. Tal. Ele é um cartunista também, né? Então, em um dos quadrinhos dele aqui tá escrito: incrível, tem um cara lendo um livro impresso aqui dentro do busão, o pessoal dentro do ônibus conversando, né? Porque cada um tava no seu celular e tal. Então, Walter Limonada também é um escritor da literatura marginal. E aí vem, talvez, acho que o nome mais famoso, não fez a obra mais famosa, mas o nome mais famoso da literatura marginal é o Ferrez, né, cara? Que, que já saiu com esse nome simples, assim, nome único. Não é Ferrez de Almeida, é Ferrez, tá? É o escritor. Ele escreveu, por exemplo, Capão Pecado. Capão Pecado tinha um cara que trabalhava com a gente na Mercedes, se chamava Richard. E ele era ligado nessas coisas, o cara gostava do rap, porque também tem uma grande ligação. O Ferrez, por exemplo, é cantor, compositor de rap também. E, e como a gente meio trabalhava, meio pensava um pouco na vida também, lá na fábrica mesmo, o Richard me emprestou, ele falou, lê esse livro aqui, era o Capão Pecado. Eu não tenho ele aqui, eu não costumo não ter livro que eu já li, mas esse é um. E o Ferrez tem essa. Ele fala muito da periferia, dos temas da periferia, né, das coisas, da vida de uma favela, de um morro, do crime, né? Só que ele também não perde a chance de colocar a boa vagabundagem no livro. O Ferrez acho que já trabalhou de almoxarife, então alguns personagens dele sempre estão assim pensando na vida, porra, pensando em sair dessa merda, desse emprego, né, fazer uma coisa decente, virar um escritor, por exemplo, que é uma coisa que ele conseguiu. E ele é um exemplo, assim, um cara muito bem visto lá no Capão Redondo, pela molecada. Diz que as mães às vezes batem na orelha do filho e falam: ó, você tem que ser igual aquele cara ali, ó, estuda um pouco, lê, sabe, vai escrever, vai ser um escritor, né, da literatura marginal. Eu li esse livro aqui também, Os Ricos Também Morrem, do Ferrez. É um livro de contos. Será que foi esse? Eu tenho um dos livros dele, está autografado. E eu quero mostrar. Esse aqui, ó. Deus foi almoçar. Acho que não dá para ver daqui.
Esse é mais um que tem um autógrafo. E aqui nesse livro é bacana, porque ele conta, por exemplo, quando chegou a companhia de luz lá na favela, e todo mundo observou, chegou os caras uniformizados, tal, mexeram no poste, instalaram uns relógios bonitos, umas coisas bacanas. Todo mundo se admirou de ver que estava chegando a energia na, na favela, mas depois todo mundo se fudeu porque chegou também a conta de luz, né? Tem um pedaço dele aqui, ó. A favela não tinha iluminação em suas vielas. Os moradores, então, colocavam bocais do lado de fora da casa e assim iluminavam as estreitas ruas, enquanto, de 4 em 4 anos, alguns vampiros saíam de seus grandes castelos para prometer que a iluminação chegaria em breve. Ele usa de muita ironia e muita analogia, assim, essa fantasia, né? Dos vampiros que saíram dos castelos a cada 4 anos. Os livros dele são cheios disso, do Ferrez. Os moradores foram aprendendo aos poucos que o máximo que iriam ganhar era um show nessas épocas de eleição. E o Ferrez também tem isso aqui, ó, o Manual Prático do Ódio. Os livros do Ferrez, cara, são fortes, né? Se é o que entende, assim, que é uma realidade muito crua, muito. Eu recomendo todo mundo ler o Ferrez, que é um livro intenso com cada um deles aqui, mostrando sempre uma parte ficcional da realidade, né? Você vê que os personagens realmente existiram e as histórias foram aquelas mesmas, né? Veja só o que ele escreve aqui nessa orelha. As vítimas eram sempre jovens, de 14 a 16 anos. E os executores dos furtos também tinham a mesma idade. A única diferença entre os jovens que roubavam e os roubados é o muro social que divide o país. Bom, daí a gente chega no que talvez não seja o mais famoso dos escritores da literatura marginal, mas fez a obra mais famosa. Esse cara escreveu Cidade de Deus, que depois virou um filme, né? Mas o livro que eu tenho para falar dele aqui hoje, esse cara é o Paulo Lins. Desde que o Samba é Samba. Pô, um livro muito importante porque é um livro lá do começo do século XX que fala um pouco ele usa o termo aqui carioquice e tal, da construção do samba e da perseguição que se fazia ao samba e os sambistas, de onde saiu o samba que foi dos terreiros de Umbanda, aquele batuque do rito espiritual, continuava também depois de uma forma mais brincante, dançante, e foi se transformando em samba. E aí eu já não lembro, que eu li esse livro já faz bastante tempo, mas por alguma mudança, algum avanço, algum contratempo naquele tipo de batida, o pessoal do Estácio acabou desenvolvendo o que depois ficou conhecido como samba enredo, né? Então é uma história muito bacana de ler. Ele conta também então são assim as regiões suburbanas do Rio de Janeiro e suas histórias, né? Tem a prostituição, tem a coisa dos cafetões que protegiam, tinham sob suas asas tal e tal prostituta para ela poder fazer o trabalho dela. Tem o samba no meio disso, a polícia correndo atrás dessa turma. Então é muito bacana. Eu também tenho um autógrafo do Paulo Lins nesse livro, que a gente chegou a participar do mesmo festival literário. E deixei para o final, de propósito, um livro do Wesley Barbosa, né? Que é um camarada também amigo do Paulo Lins, que, se não me engano, agora cunhou ou faz parte do que se chama de literatura neo-marginal. Tenho aqui o autógrafo dele nesse livro, que se chama Parágrafos Fúnebres, que é um livro, veja só, é um livro pequeno, você lê ele em um dia, em uma hora. Mas é um livro, quando eu conversei com ele, eu vi a banca dele de livros, o primeiro que me chamou a atenção foi: eu quero ler esse livro. Ele é o tipo de um diário com relatos que se passam na prisão no pior momento da pandemia. Então, assim, é muito emocionante esse livro, porque é um pouco de terror, um terror macabro e de solidão. Tem uma parte aqui que o cara lembra da mãe dele, como é que ela tá, foi a única que foi visitar ele nos últimos 10 anos e tal. E vocês devem imaginar o que se passava dentro das cadeias na época da pandemia, né? E cada vez saía um morto, ninguém sabia direito
o que era aquilo, e toda noite morria um ou dois, e era arrastado lá pelo pessoal do presídio. Então é um livro também que é isso, ó. A literatura marginal retrata a realidade e expõe, mostra a periferia para quem não conhece essa realidade lá dentro, né? Então, sugiro, tá? Tem muito a ver com a esquerda, se não todos eles, a maioria é gente de esquerda. Você encontra eles nas manifestações ou em locais de movimentos de esquerda. Então, leia a literatura marginal, não só esses livros, mas outros também, que já se lançou muita coisa. Tem muito sarau, muita poesia dessa turma na periferia e que eles levam a literatura para a periferia também. Então esse foi o primeiro quadro. A gente falou de literatura marginal. Provavelmente nos próximos quadros a gente vai falar de um livro específico cada quadro, mas eu quis fazer esse primeiro e falar um pouquinho aberto, um pouquinho um leque da literatura marginal. Livros de esquerda.